Olá, amigos, olá, amigas, olá a todos os camaradas. Eu sou Renato Nussi, da Arma da Crítica, e esse é o Arma da Crítica Podcast. E no episódio dessa semana, nós vamos discutir o novo ensino médio que foi reformado em 2017, ainda sob o governo Temer, e que tem sido alvo de muitas críticas, tanto dos educadores como de boa parte dos estudantes, do movimento estudantil. E para a gente fazer essa conversa, nós vamos receber hoje a Juliana Piunti, né? Então, como é de praxe, a gente pede para que a nossa entrevistada se apresente. E aí, Juliana, tudo bem? Salve, Renato. Olá a todos e a todas. Olá aos ouvintes. Espero que estejam todos bem, apesar dessa onda catastrófica de calor. Bom, vou tentar ser muito breve aí nessa minha apresentação para falar brevemente quem sou eu na fila do pão. Sou professora de Sociologia no Instituto Federal de São Paulo, no Campo Sertãozinho. Sou formada em Ciências Sociais, fiz o bacharel na UFSCar, licenciatura na Unesp de Araraquara. Tenho uma trajetória de pesquisa no campo da educação, e aí, especificamente, estudei o ensino médio no doutorado, analisando os impactos do Exame Nacional do Ensino Médio e das políticas educacionais neoliberais, conservadoras e seus efeitos no trabalho dos educadores, dos professores do nível médio de educação. Trabalho, atualmente sou servidora pública no Instituto Federal de São Paulo e tenho atuado com ensino médio, com estudantes do ensino médio, dos anos finais da educação básica, e também na formação de professores, na licenciatura em letras e na formação pedagógica, que é um curso que o Instituto oferece para graduados não licenciados. Eu tive como temas de pesquisa, além do ensino médio, eu iniciei essa trajetória no campo da pesquisa investigando os movimentos sociais de educação popular, os cursinhos populares. Inclusive foi o lugar onde me aproximei de uma militância, considerando aí a educação popular como um lugar de lutas, como um campo de disputas. E comecei a docência, comecei a trabalhar como professora muito cedo, logo que entrei na graduação, e fui estudar no mestrado a história de organização desses cursinhos populares no Brasil. Atualmente, eu tenho ainda me dedicado, no Instituto a gente também trabalha com pesquisa, Eu oriento, então, algumas iniciações científicas e tenho também pesquisado, acho que retornado um pouco para o campo da sociologia, para a sociologia das desigualdades, estudando a violência contra mulheres no Brasil, a partir das teorias decoloniais, do feminismo marxista. Eu sempre fico um pouco desconfortável para falar de uma forma mais pessoal da minha trajetória, mas eu acho que esse retorno, claro, eu nunca saí da área da educação, da pesquisa em educação, mas esse retorno à sociologia da violência contra mulheres, de alguma forma me traz de volta, muitas memórias, porque eu nasci em Campinas, nasci num bairro de classe operária, na Vila Marieta, mas saí muito cedo de Campinas, e as mulheres da minha vida, minha mãe, minhas avós, formaram uma rede de apoio fundamental para a minha trajetória, inclusive de formação escolar e acadêmica. E esse ano, eu fico muito sensível ao falar disso, muito sensibilizada ao falar disso, porque eu perdi minhas duas avós, coincidentemente, nesse ano, e tenho pensado muito, sobre o trabalho, como uma atividade, é uma categoria tão central, no pensamento marxista, e o trabalho invisibilizado das mulheres, ele é essencial na produção da vida, na reprodução da vida, e na minha biografia isso fica muito evidente. Então, acho que isso é um pouquinho, a nossa biografia, a história de vida e a história de trabalho se coincidem o tempo todo. Acho que é isso, essa sou eu. Legal, seja muito bem-vinda. Bom, Juliana, começando aqui a primeira pergunta, ou seja, o governo Temer, ele, assim que ele assume a presidência da República após o golpe contra Dilma,
ele apresenta uma proposta de reforma do ensino médio que teve como uma reação em cadeia, né, em praticamente todo o Brasil, a ocupação das escolas públicas pelos estudantes, principalmente secundaristas, né? E aí é claro que, como a gente está numa sociedade dividida em classes sociais, nenhuma proposta visa apoiar ou atender os interesses gerais da sociedade, né? Toda proposta ela tem um objetivo de atender um interesse específico. Então a pergunta para a gente começar a conversa é o seguinte: quais interesses, né, nós podemos dizer que essa reforma do ensino médio apresentada pelo Temer atendeu, né? E o que ela pretendeu também, né? Ao atender os interesses, alguns interesses, ela pretendia alguns objetivos. Então, quais objetivos seriam esses, né? E aí também já encaixando uma outra questão, e que alterações, né, essa proposta do novo ensino médio trouxe, né, na estruturação do ensino médio no Brasil? Bom, o ensino médio, né, esse ensino médio público, gratuito, obrigatório, né, de matrícula acessível a todos os jovens no Brasil, é uma conquista histórica muito recente, né? Na verdade, a garantia de acesso aos anos finais da educação básica, a incorporação do ensino médio como etapa final da educação básica no Brasil se deu somente no final da década de 90, né, com a LDB, em 1996. Então, para a gente situar essa reforma numa análise, né, numa compreensão mais ampla do significado econômico-social dessa proposta ultraliberal, acho que a gente tem que entender um pouquinho esse conjunto de políticas educacionais que se estruturam a partir da década de 90 no Brasil. Então, veja que, assim, são muitas contradições, né, quando a gente fala de escola pública, porque, ao mesmo tempo que foi um avanço, né, que resulta também da Constituição de 88, desse pacto social, a LDB ela vai deixando muitas brechas para a reprodução de uma dualidade, né? Por exemplo, a não universalização da escola pública, né? Inclusive com estratégias de quase financiamento da iniciativa privada, uma herança aí também da ditadura militar. Então, no Brasil, a gente nunca efetivou um ensino médio democrático, né? O acesso e permanência dos filhos da classe trabalhadora no ensino médio nunca foi garantido. E veja que agora a gente está falando de uma reforma, né? Antes a medida provisória 746, hoje conhecida como Lei 13.415 de 2017, do governo Temer, que é uma reforma, veja, uma tentativa de mudança de algo que efetivamente nunca se democratizou. Então, o ensino médio, essa etapa final da educação básica, e aí, né, sendo até advogada do diabo, pegando os índices das avaliações externas, sempre foi uma etapa, né, com questões, com problemas como alta evasão, né, com dificuldades de aprendizagem, com alta repetência, com uma enorme, né, a gente fala evasão, mas na verdade uma expulsão dos jovens, porque os jovens filhos da classe trabalhadora, especialmente negros, né, não ficam na escola, não é porque exatamente necessariamente existam problemas na educação na escola, mas porque é uma necessidade objetiva de entrar precocemente no mundo do trabalho. Mas, já analisando objetivamente, né, qual é o intuito dessa reforma do ensino médio, que compõe um conjunto de políticas educacionais neoliberais para a educação pública no Brasil, é nítido um alinhamento dessa reforma com a agenda neoliberal para a educação, né, e para um Estado, e para a conformação desse Estado neoliberal. Na prática, o novo ensino médio, ele prevê, né, um total de 3.000 horas-aulas, e aí, inicialmente, se vocês se lembrarem daquelas propagandas do MEC, em 2017, que falava-se muito, né, em melhoria, né, reforma como sinônimo de uma melhora da educação, de um respeito aos desejos e anseios dessas novas juventudes, porque iria ampliar a carga horária. Na prática, né, dessas 3.000 horas-aulas, 1.800 apenas ficam dedicadas às disciplinas obrigatórias, e o que na verdade eles consideram como obrigatórias português e língua portuguesa e matemática. As outras disciplinas elas vão se arranjando, né, formam um arranjo
de sobreposição, de fragilização das epistemologias nas diferentes ciências, né? Nas ciências da natureza, ciências humanas, e aí deixaria 1.200 horas para as optativas, os chamados itinerários formativos, que pela propaganda do governo Temer eram denominadas itinerários formativos de livre escolha, né? São as chamadas eletivas também, hoje nas escolas. E por que é uma reforma, né? Aí você vai pensar, bom, mas aumenta a quantidade de horas, então você está promovendo aí uma ampliação do acesso dos alunos a um conhecimento historicamente acumulado. Não se trata disso, né? Um aumento de horas acompanhado de uma fragilização do conhecimento que é ofertado. Por que no início eu falei que essa reforma se alinha aos ajustes neoliberais, né, dessa atual fase financeira do capitalismo, situando, né, esse capitalismo num país de capitalismo dependente, Brasil, marcado por uma história de profundas desigualdades raciais e de gênero. Se a gente pegar as instituições financeiras que financiam essa reforma, né, então você abre lá o site do Todos pela Educação, Fundação Lehman, todas essas fundações privatistas que defendem essa reforma e que defendem, na verdade, desde a década de 90, né, com o discurso da pedagogia das competências, de que a gente vive uma sociedade do conhecimento e que é preciso formar sujeitos adaptáveis a essa nova ordem, né, que não seria mais uma ordem do capital, mas uma sociedade globalizada. Enfim, é uma sociedade que está vivendo uma atual reestruturação produtiva, onde esses agentes, né, representantes da classe dominante, demandam, né, esse mercado demanda sujeitos adaptáveis a essa situação, né? Então, é uma reforma que objetiva mercantilizar a educação, não privatizando diretamente, mas responsabilizando os sujeitos, os estudantes, essas juventudes, pelos próprios desempenhos com o mote da livre escolha, né? Então, isso está, inclusive, na propaganda do MEC em 2017. E no conjunto da política, né, no desenho da política, e nos discursos dos atores sociais dessas políticas, a noção de formar o empreendedor, o empresário de si, desenvolver competências e habilidades, na verdade, essa tentativa de adequar a escola pública às demandas do capital, do mercado, né, com a formação de uma classe trabalhadora cada vez mais despojadas de direitos sociais e que se alinha a um pacote de maldade, né, que antecede, como a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Por isso que eu falo desse combo, né, de reformas do capital. E é uma tentativa também de consolidar a tese e o discurso da meritocracia no campo da cultura, no campo da educação, da luta de todos contra todos, dessa razão individual sobre a razão comum. Por que da reestruturação produtiva? Hoje, né, na verdade não hoje, mas o Brasil nunca alterou essa realidade de uma classe trabalhadora de quase 50% de trabalhadores e trabalhadoras que estão em situação de informalidade, né? E hoje, com os empregos por plataforma, com a precarização das relações de trabalho, né, com a retirada dos direitos a partir da reforma trabalhista, com a legalização, né, dessa exploração do trabalho, a escola ela precisa se alinhar com esse discurso, né, justificando que, afinal de contas, é preciso que o aluno pense no seu projeto de vida. Na análise crítica dessa reforma, o que a gente avalia, né, os próprios nomes das disciplinas, das chamadas disciplinas eletivas. Uma delas que acabou se tornando publicamente reconhecida pelo absurdo que representa, a chamada disciplina Projeto de Vida. Primeiro que é um vazio pedagógico, né? Os professores que atuam nessa disciplina são professores que vêm de outras formações, de outras epistemologias, de outras disciplinas e que vão fazer rodas de conversa com os alunos e perguntar o que eles querem ser, o que eles têm de projeto, como que eles querem contribuir para a sociedade. Então é um discurso mercantil, né, que busca fazer dos sujeitos, não sujeitos de direitos, né, mas sujeitos consumidores e trabalhadores dóceis para um mercado cada vez mais explorador, né, para uma sociedade cada vez mais sem direitos e de um capital que precisa, para explorar, também de um discurso que justifique essa exploração.
Então, a retirada do pensamento científico, do pensamento crítico, se arranja, né, se organiza diante dessa atual fase do capital financeiro e de uma demanda por trabalhadores que precisam simplesmente ter uma formação elementar, né, uma instrução muito elementar. Não é preciso desenvolver um pensamento científico crítico, né, o que é bastante contraditório com aqueles discursos liberais de que, né, o capitalismo flexível, a indústria 4.0 precisa de jovens, de crianças, de alunos, de estudantes que tenham um pensamento crítico. Quando a gente vai para a reforma e analisa o que ela oferece, na prática, ela está retirando qualquer possibilidade de formação do pensamento científico ou crítico, porque ela significa, na prática, um esvaziamento curricular. E aí, assim, em linhas gerais, essa adequação da escola, né, da escola enquanto empresa, né, numa sociedade que mercantiliza todas as instituições, todas as relações. E, Juliana, como que... Bom, você falou, né, em uma mudança curricular que substitui as matérias de caráter científico, né? Então, nós podemos dizer que houve realmente uma tentativa consciente de um empobrecimento do currículo escolar. Isso nós podemos afirmar seguramente. Com certeza. E, assim, não só as pesquisas mais comprometidas em investigar os impactos dessa reforma, mas eu convivo com estudantes do ensino médio, inclusive no Instituto Federal onde eu trabalho, tem muitos alunos que estão no primeiro ano, que ingressaram agora e que cursaram o primeiro ano em escolas da rede estadual, né? Então, as falas desses estudantes são dados empíricos relevantes para a gente fazer essa análise. De fato, assim, é consensual. O significado da reforma é, de fato, esse esvaziamento curricular. Estruturalmente, o que o novo ensino médio ele significa, né? Quais as alterações que ele traz para o processo educativo? A chamada flexibilização curricular, que acaba sendo até romantizada por setores, vamos chamar de progressistas, né, por uma parte da esquerda, sei lá, neoliberal, essa ideia de que a escola ela tem que mudar, de que essa escola livresca, desinteressada, estaria muito inadequada às demandas do século XXI e que, portanto, é preciso alguma transformação. Esse termo ele até aparece em alguns textos, vamos chamar que defendem a escola pública. A mudança, de fato, aquela organização que o Michael Apple, que é um dos estudiosos de currículo do campo marxista, tem defendido, ele diz assim, um bom currículo é aquele currículo poderoso baseado em disciplinas, que é o currículo capaz de fomentar um desenvolvimento do pensamento científico. A flexibilização curricular e a aposta nesses itinerários formativos e disciplinas eletivas que compõem as 1.200 horas, elas se materializam a partir de arranjos que cada escola é capaz de fazer a partir das suas condições objetivas e materiais. Então, no debate público, em muitas reportagens acabaram saindo, inclusive, relatos de alunos que falavam que tinham disciplinas como brigadeiro gourmet, né, o que está acontecendo, me conte o que está acontecendo por aí. Então, esse discurso também pós-moderno, né, de que a gente tem que romper com essa coisa da erudição, então tem que ter um nome mais criativo, e que significam, na prática, um vazio. Primeiro, porque não tem professores, não existe uma epistemologia para a formação para aquela disciplina, né? E a escola ela só pode oferecer o itinerário a partir das condições que ela possui, né? Hoje, a maioria dos alunos que passam por escolas de rede estadual mais precarizadas, estou falando do estado de São Paulo, que é onde eu pude conhecer um pouco mais de perto, inclusive como professora da rede estadual, a maioria dos alunos saem, muitas vezes, sem ter tido um professor de química ou de física, né? Então, quem serão esses professores com esses rearranjos dessas chamadas eletivas, né? Projeto de vida, brigadeiro gourmet, essas geleias aí, essa bagunça toda. E são 1.200 horas, é quase metade, porque as outras 1.800 horas estariam divididas nas chamadas áreas. Se vocês se lembram, na década de 90, quando surge o Enem e os parâmetros curriculares
nacionais, falava-se muito, né, na interdisciplinaridade, em reorganizar as disciplinas tradicionais por áreas, né? Então surge a noção da contextualização também, e, portanto, as disciplinas deveriam se organizar em grandes áreas, ciências humanas, a partir de um vínculo maior entre geografia, história, sociologia e filosofia, ciências da natureza, né, biologia, física e química, língua portuguesa e matemática. Esse reducionismo, de fato, é um reducionismo, porque ele compromete as epistemologias da formação geral básica, né? E aí esse novo ensino médio garantiria 1.800 horas para as disciplinas, mas não mais correspondentes às disciplinas específicas, mas esses arranjos por áreas, que também não é uma novidade, é uma herança da década de 90, né, quando começa aí a se fortalecer esse ideário da reforma de um ensino médio, que tinha acabado, né, de se consolidar como uma conquista em termos legais, enquanto parte da educação básica. E se você pega os documentos, né, todas as diretrizes curriculares desde 2017, a própria diretriz curricular de 2021, todo o discurso que orienta o trabalho docente está pautado na pedagogia das competências, né? Sabe aquela noção das pedagogias liberais, do aprender a aprender, de que o aluno ele tem que ser protagonista da aprendizagem, que fragiliza, né, a centralidade do trabalho docente no processo educativo, que legaliza a composição do currículo por ensino à distância, por EAD, que é um crime, né, pensar em EAD para a educação básica. E todo o conjunto de políticas educacionais se reordena a partir dessas noções estruturantes do NEM, do novo ensino médio. Um outro exemplo que eu acho que ilustra bem, que simboliza bem esse novo ensino médio, seus efeitos para o processo educativo. Eu tenho analisado algumas obras, né, que chegam para a área de ciências humanas do Plano Nacional do Livro Didático, que também se alterou a partir da reforma de 2017. Se você pegar um livro do Plano Nacional do Livro Didático, você tem em mãos, né, você tem concretamente o que é esse enxugamento curricular, né? Você não tem ali as especificidades de conteúdo, de método, por exemplo, da sociologia, né? É de uma superficialidade, né? É de uma mediocridade o que está apresentado para os estudantes do ensino médio. E quando a gente escuta esses alunos que leem, que têm contato com esse material, eles têm essa consciência, né? Que é uma superficialização do conhecimento ofertado. Fica tudo muito pautado numa discussão muito rasa de acontecimentos contemporâneos, mas não é uma leitura conjuntural, né? Eu falo aqui a partir da sociologia. São discussões, assim, quase que um bate-papo sobre o que está acontecendo no mundo, né? Então, sim, é uma negação da epistemologia, da metodologia, das disciplinas, é uma negação aos estudantes, né, do acesso ao conhecimento historicamente acumulado e da distribuição nas diferentes disciplinas. Então, assim, estruturalmente, no Brasil, o que a gente tem percebido? Eu tenho acompanhado mais de perto o resultado das pesquisas da RIPU, que é um grupo de pesquisa da Faculdade de Educação da USP, que está muito vinculada também à campanha nacional pelo direito à educação, e eles têm produzido um material riquíssimo, né, para investigando, entrevistando os estudantes, realizando pesquisação nas escolas, e a conclusão, né, a que eles chegam é que essa reforma, lembrando que o estado de São Paulo, né, não seria diferente com a herança que a gente tem dos governos conservadores nas últimas décadas, o estado de São Paulo se antecipa e implementa a reforma no meio da pandemia, em 2020, né? Então, assim, o que a gente tem hoje em 2023, o que as pesquisas mostram é um aumento das desigualdades, né, o que a gente chama de dualidades, entre escola pública e privada e entre escolas de uma mesma rede. Né? Então, as condições de oferta e garantia da própria oferta, da própria reforma dos itinerários ou do projeto lá da escola integral, que também está nesse combo aí de propostas de educação que acabam contribuindo para o aumento da desigualdade, elas dependem de cada unidade escolar, né? Da situação, das condições de cada unidade escolar. E que está muito vinculada ao bairro e à classe social que frequenta a instituição. Então, há um aprofundamento dessa dualidade entre as escolas
né, entre as unidades escolares dentro de uma única rede. Em São Paulo isso é muito visível, né, o que é uma escola da periferia, o que é uma escola de bairro de classe média. Então, sim, as escolas públicas de classe média e de classes populares mais vulnerabilizadas, periféricas, com menos recursos, com poucos professores, né, onde os problemas sociais como a fome chegam mais diretamente, elas vão viver a reforma de formas muito distintas. Então, a conclusão é essa: na prática, é um aumento das desigualdades e, enfim, que vai se expressar de várias formas, né? No Enem, no relato desses estudantes, no aumento da evasão, né? No aumento de uma subjetividade que indica essa falta de sentido e de significado para esses estudantes do processo de escolarização, algo que no Brasil a gente nunca conquistou, né, dado o tamanho, o aprofundamento da nossa desigualdade. A escola ter sentido para os filhos da classe trabalhadora, né, numa situação de mundo do trabalho cada vez mais precarizado, isso é algo muito difícil de se realizar, né, como diria o Bourdieu. As instituições em sociedades de classe, elas tendem a reproduzir essa desigualdade pela violência simbólica que operam, né, pelos mecanismos de exclusão, especialmente da população preta no Brasil. Então, efetivamente, o resultado é esse, né, um aumento das desigualdades, das dualidades entre setor público e privado e entre escolas de uma mesma rede. E, Juliana, a primeira reação dos estudantes em 2017, né, salvo engano, foi a da ocupação das escolas, né? O movimento de ocupação das escolas. Mas, efetivamente, o novo ensino médio ele passou a ser aplicado alguns anos depois, né? 2019, 2020, em algumas redes. Como que tem sido o relato, né, dos estudantes sobre esse novo ensino médio? O que eles percebem em termos práticos do que tem significado esse novo ensino médio? Então, Renato, dos relatos dos meus estudantes, o que eles percebem é uma negação da escola como lugar do conhecimento. Então, eles percebem esses vazios, né? Na ocupação das escolas em 2016, já na iminência, né, da reforma, as entidades estudantis, né, o movimento secundarista, que já fazia essa leitura crítica do material, já sabiam quais seriam esses efeitos. Hoje, né, passados aí alguns anos, esses meus alunos que, por exemplo, fizeram o ensino médio na rede estadual e chegam aos institutos, que têm sido assim um lugar de resistência, a gente não alterou, por exemplo, o nosso currículo do ensino médio, a gente manteve as disciplinas no formato, vou chamar de tradicional. Esses alunos falam da falta de professores, né, da falácia que é a reforma, porque falam da livre escolha, mas na verdade eles não escolhem, porque eles realizam o itinerário que a escola oferece. Não são todas as escolas que oferecem o itinerário em ciências da natureza, em ciências humanas, em linguagens, não são, né? A escola ela vai oferecer o itinerário segundo o quadro docente que ela possui, os recursos que ela possui. Como que uma escola vai oferecer o itinerário de ciências da natureza, de uma formação no campo da química, da física, se não tem laboratório, né? Então, é uma falácia. E agora isso está ficando mais latente, porque esses estudantes que foram fazer o Enem, né, eles já têm relatos dessa impossibilidade de realizar uma prova que ainda se organiza, exigindo desses alunos um acesso, um conhecimento de sociologia, filosofia, física, química, e muitos não tiveram essas disciplinas. E aí, sem romantizar também o passado dessa rede, né, antes da reforma, né? A carência de professores, a precarização das condições de trabalho docente, né? Isso também já estava se tornando uma norma desde a década de 90, com o aprofundamento das reformas neoliberais. Então, tem essa condição dos estudantes perceberem a negação do conhecimento que essa reforma representa. Eu sinto, assim, um aumento, isso em diálogo com os meus estudantes, um aumento da falta de perspectiva, né, de uma melancolia que tem adoecido esses estudantes, né? É claro que essa falta de perspectiva não é necessariamente em relação à escola e ao acesso à universidade, mas tem a ver com essa
dificuldade de imaginar um horizonte de possibilidades no mundo do trabalho. Então, eu acho que basicamente é essa percepção concreta de que a reforma ela é um esvaziamento, é uma precarização de condições que já estavam muito distantes do ideal de uma escola pública, gratuita, de qualidade socialmente referenciada, né? Então, o que os estudantes relatam é isso, é uma falta de sentido desses projetos e outra, né? O que isso é um crime contra essas juventudes, né? Colocar sobre as costas deles a responsabilidade sobre o futuro, né? Porque esse é o discurso que a reestruturação produtiva, né, e que a lógica neoliberal desse mercado propõe, né? Uma desorganização coletiva, uma hiperresponsabilização dos sujeitos. Então, a disciplina projeto de vida, ela é bem simbólica, né? O que você quer para o seu futuro? O seu futuro depende de você, né? Não depende de sindicato, não depende de coletivos, não depende de comunidade. Então, numa sociedade de esgarçamento do tecido social, né, com essa extrema fragilização dos laços sociais, uma pedagogia, uma reforma que propõe a hiperresponsabilização do sujeito, né, é uma reforma que está muito comprometida com o adoecimento desses estudantes. Não por acaso, né, hoje a gente tem, eu acho que são dois sinônimos da barbárie que a gente tem vivido na escola, que resulta, né, a escola não é uma ilha, então é claro que ali vão se reproduzir as outras questões sociais que estão fora dela. Mas esse aumento do adoecimento, né, da depressão, enfim, da ansiedade desses estudantes e os massacres, né? Ah, mas é uma correlação impossível, né? Não, né? A ampliação das desigualdades, o avanço da extrema-direita, do pensamento supremacista, da misoginia, numa sociedade cada vez mais desigual, excludente, de concentração de renda da classe dominante, né? Os massacres nas escolas, esse ano foram 7, se eu não me engano, né? 7 com um grande número de vítimas, é um retrato dessa realidade. Então, essa reforma, ela ajuda a compor esse contexto de barbárie, onde esse adoecimento quase que generalizado da nossa juventude e desses massacres são muito representativos dessa desigualdade. Você falou agora há pouco, né, assim, que os alunos já estão já estão estudando, né, sobre as condições do novo ensino médio, revelaram uma condição de despreparo para o Enem desse ano, né, porque o Enem apresentou questões que justamente por causa do novo ensino médio eles não tiveram acesso na escola. E aí eu queria fazer um paralelo com isso que você falou, que assim, bem ou mal, com as críticas que a gente possa ter, mas é perceptível que houve uma mudança nas universidades públicas, né, em termos de composição social, né? De certo modo, em vários cursos, aumentou um pouco mais a presença dos filhos da classe trabalhadora, dos jovens oriundos de escola pública nas universidades públicas. E aí que vem minha pergunta, né? Nós poderíamos dizer que o novo ensino médio, dentro dessa política, né, de empobrecimento do currículo, como ele apresentou, ele seria uma forma um tanto quanto mais sutil e menos dramática, se é que podemos dizer assim, de contornar esse acesso da juventude proletária à universidade pública, voltando a garantir, né, o acesso à universidade pública aos setores médios da sociedade, da classe média alta ou da classe média, ou da burguesia. Nós poderíamos ter essa conclusão, chegar a essa conclusão? Absolutamente, Renato. Eu vejo, inclusive, que essa reforma, né, em essência conservadora porque ela atende, né, as demandas da classe dominante pela reprodução da desigualdade, de manutenção da precarização de vida da classe trabalhadora, ela lembra muito a reforma de 1971, durante a ditadura militar, se
se eu não estou enganada, a Lei 5.692, ela tornou compulsória a profissionalização do ensino médio na escola pública exatamente para barrar, né, o acesso das classes trabalhadoras à universidade, né, num período em que as universidades começavam um processo muito timidamente, né, de abertura, de democratização. Agora veja, as políticas afirmativas no Brasil, elas se aprofundaram, se ampliaram desde 2003, né? Então, com certeza, né, nesses 20 anos de políticas afirmativas, a gente tem uma universidade pública muito mais plural, diversa, né, democrática, ainda dentro dos limites aí das baixas ofertas de vaga em geral, e ainda num contexto de muitas contradições, queria pontuar somente uma, né? Ao mesmo tempo em que o governo Lula cria, né, as políticas afirmativas, ele também concede, né, uma política de legitimação do ensino privado com o financiamento, esqueci o nome do FIES, tanto que hoje 60% dos professores formados no Brasil são formados por escolas privadas em EAD, né? Isso é um problema gravíssimo. Então, tem essa contradição, mas enfim, né? Você está certo, hoje a gente tem uma universidade muito mais plural. Eu entrei na universidade em 2002, quando eu retorno hoje à Universidade Federal de São Carlos, eu vejo que tem muito mais negros, negras, indígenas, africanos, latino-americanos. É, de fato, uma universidade muito mais plural. E sim, é claro que isso preocupa, né? Porque isso, a gente ainda tem um número muito baixo, né, de jovens e adultos que acessam o ensino superior, comparado, inclusive, com países latino-americanos. Mas essa composição mais plural, né, menos exclusivista, com menos distinção, é claro que ela incomoda as classes dominantes. Então, sim, vejo essa reforma que tem como mote garantir a esses estudantes um diploma de ensino médio que vai assegurar a ele uma inserção mais responsável e técnica no mundo do trabalho, até porque um dos itinerários é a educação técnica, mesmo que medíocre, né, mesmo que falaciosa, mas a ideia era que esse ensino médio, né, esse novo ensino médio, iria garantir um ingresso desses estudantes no mundo do trabalho. Então, sim, é uma forma de contornar, né, de erguer esse muro de acesso à universidade às classes trabalhadoras. Então, o relato dos estudantes no ensino médio é exatamente esse, né? Uma sensação de exclusão, já que a prova ela cobra conteúdos que as escolas privadas se especializaram em oferecer, né, a uma classe média, né, a uma elite, não sei nem se dá para dizer, porque acho que os filhos da elite não estão estudando no Brasil, dessa burguesia, estão na Europa, mas de uma classe média estão frequentando essas escolas privadas que desde a ditadura militar, o movimento dos cursinhos privados no Brasil começam inclusive em função dessa lei de 1971, né? Por quê? Então, você tem essa dualidade. Para os filhos da classe trabalhadora, uma formação técnica compulsória, né? Vai fazer a escola agrícola, vai fazer secretariado, vai ter qualquer diploma para inserir-se precocemente no mercado, e você tem uma universidade exclusiva aí para as classes médias. E aí os cursinhos particulares, eles vão se popularizando, não, né? Vão se ampliando, aumentando o número a oferta para esses filhos da classe média que vão entrar na universidade, que vão para a universidade para a formação do ensino superior. Então, são escolas, são cursinhos que se especializaram, né, em contratar professores por frentes. Então, o estudante numa escola privada, num cursinho pré-vestibular, ele vai ter 3 professores de física, 4, 3 professores de geografia, né, 3 professores, 4 de língua portuguesa. São especialistas que treinam esses estudantes para as provas, né, fomentam projetos de leitura para ampliação do repertório cultural, de acesso aos bens culturais. Não por acaso, né, quando sai aquele ranking, e isso é horroroso, porque é a legitimação da competição injusta que o Enem provoca no sistema educacional de uma forma geral. Quando sai o ranking das notas de redação, as chamadas notas 1000,
né? De quem são essas notas 1000? Né? São desses estudantes de escolas privadas, ou então tem um ou outro dos institutos federais, que são as escolas consideradas escolas públicas de melhor qualidade, porque também são seletistas, né? Porque também tem os seus vestibulinhos, as suas barreiras aos filhos da classe trabalhadora mais precarizada. Então, acho que é aquela pergunta, né? A quem interessa essa reforma? Ela, com certeza, é uma reforma elitista, excludente, antidemocrática, antipovo, e que tem também como função impedir a entrada de mais filhos das classes populares na universidade. Porque, como disse o próprio... não me lembro se foi se foi o Guedes, enfim, é bom que nem repito o nome, mas não é para o filho da empregada estudar na universidade, né? A universidade é lugar de balbúrdia, se tem preto na universidade é lugar de balbúrdia. Então, de fato, é uma reforma conservadora e que tem como função, uma das suas funções, barrar a entrada das classes populares na universidade pública. Juliana, o atual governo, né, o governo Lula, ele tem sinalizado a realização, né, que vai realizar algumas mudanças no novo ensino médio. O que são essas mudanças e dá para a gente falar que realmente ela altera radicalmente a reforma a reforma do ensino médio, né, feita pelo governo Temer, ou não? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Renato, o que a gente tem hoje... Né, o que foi feito nesse primeiro governo Lula? Foi feita uma consulta pública, né, acatada, organizada pelo MEC, e aí o que eles têm sinalizado como mudanças que foram popularmente sugeridas, né, e que estão sendo negociadas. Aumentar a carga horária destinada às disciplinas básicas obrigatórias, então, ao invés de 1.800 horas para a formação geral, seriam 2.400 horas, e agora não mais nas grandes áreas, né? Mas sim nas disciplinas obrigatórias como espanhol, incluídas inclusive espanhol, arte, educação física, e aí mantendo história, sociologia, filosofia, geografia, química, ou seja, uma recuperação dessa formação por disciplinas. Em maio, né, foi enviado o projeto de lei número 2601, organizado, né, por parlamentares da esquerda, que revoga o novo ensino médio, né, e tenta apresentar um modelo que está mais alinhado, né, à luta, à garantia do direito à educação de qualidade. Isso foi em maio, né, foi apresentado à Câmara dos Deputados. Assim, estão em negociação, né, a reforma, ela não foi revogada, ela está em debate. Então, assim, se a gente olha para a composição do Conselho Nacional da Educação, né, que vai fomentar essa discussão e essas mudanças, hoje a gente tem um MEC que não é um MEC totalmente comprometido com as entidades estudantis, né, com os conselhos populares de educação, com os sindicatos dos professores. É um Conselho Nacional de Educação, e o próprio Camilo Ministro está muito alinhado a essas fundações, né? A quem interessa a reforma do ensino médio. Então, se a gente se lembrar no começo do ano, com o movimento dos estudantes secundaristas pedindo a revogação, que eu acho que foi o principal movimento popular desse ano, a principal ação popular desse ano, dos movimentos secundaristas, a gente avançou muito pouco. Né? Sinceramente, eu não vejo muitas condições efetivas para revogação total, embora esse projeto de lei seja um projeto bastante robusto e com apoio parlamentar, né, da esquerda, consensual na esquerda, mas com esse ministro da Educação alinhado às fundações, né, Fundação Lema, Ayrton Senna, e com as concessões que o governo tem feito, né, a esses arranjos neoliberais, eu não sei, eu sou muito pessimista, né? Tenho acompanhado e, honestamente, não acompanhado tão de perto como eu queria, mas os 2 últimos fatos que eu acompanhei de tentativa de revogação foram esses, né? E percebo que há um alinhamento muito forte dos movimentos secundaristas,
né? Vejo que essa é uma pauta que tem unificado a UBS, inclusive a UNE. Vejo que essa é uma pauta que unifica os estudantes, né, inclusive nas unidades escolares. Eu acho que a gente precisa, né, para avançar, desse apoio popular a esse projeto de lei que pede integralmente a revogação da lei do novo ensino médio, né, da lei 13.415. Você acabou de falar dos estudantes, né, que assim, e que realmente aconteceu em alguns lugares, em vários lugares do país, né, São Paulo, uma manifestação grande, em outros lugares, em outras capitais, né, importantes, o estudantado foi para a rua entre abril e maio. Como que você sente na cabeça, na consciência dos estudantes, né, do ensino médio, você sente essa disposição realmente de se organizarem, se mobilizarem pela revogação do ensino médio? Como que tem sido isso, né? Como que eles têm pensado as alternativas para a superação desse novo modelo de ensino? Renato, eu vejo que essa é uma pauta que tem unificado os estudantes, que nem sempre se alinham em todas as pautas que o movimento estudantil convoca, né? Tanto que no campus onde eu trabalho, né, a gente, apesar de ser uma cidade do interior, numa região, né, região do agro, uma região muito conservadora, a gente teve uma participação expressiva dos estudantes, não só do Instituto Federal, mas também de outros grêmios. E um movimento muito interessante que eu vejo de formação política, né, é que desde esse movimento que aconteceu em março, né, esse movimento popular, eu vi vários estudantes. O nosso Grêmio foi refundado, né, com total autonomia do corpo discente. Acompanhei muitos estudantes se organizando em movimentos secundaristas partidários, ligando-se às juventudes. Então, eu percebo, sim, que a luta, né, a defesa da educação, da escola pública, tem sido uma pauta de condução da formação política, da consciência de classe, da compreensão, né? Veja, são estudantes de 14, 18 anos, e a gente está falando de uma outra juventude, né, dessa década do século XXI. Então, eu percebo que é uma pauta que mobiliza para a formação política, para a formação partidária, que convoca, né, esses estudantes, esses filhos da classe trabalhadora a essas reivindicações, inclusive ampliando aí o olhar para outras pautas, e eu acho que entendendo, né, a centralidade da luta pelos direitos sociais. Foi muito bonito, né, ver, assim, por exemplo, no movimento que aconteceu em Sertãozinho, os alunos pediram roda de conversa, né, com os professores que acabam sendo camaradas, né, dessa luta, rodas de conversa sobre a ditadura militar, né, como é próprio do movimento estudantil, a convocação para o debate sobre outras pautas, sobre a carestia, né, sobre a exploração do trabalho, sobre a relação capital-trabalho, né, sobre o que essas dúvidas que são, assim, muito elementares, que é parte desse processo formativo das juventudes. Então, assim, em relação a isso, eu acho que foi, sim, uma pauta que engajou e que tornou muitos estudantes aguerridos. Pela experiência, assim, nossa do campus, eu vejo que foi essa pauta que ajudou a refundar o Grêmio e a mobilizar o movimento estudantil, que agora tem se ocupado, inclusive, de outras pautas a partir de uma análise mais crítica, né, mais fundamentada. Bom, e aí uma pergunta final, Juliana, como que a gente pode, né, você com a sua experiência de educadora, né, em contato direto com os estudantes do ensino médio, como que a gente pode pensar uma educação do ensino médio que atenda aos interesses da classe trabalhadora, né? Como que a gente poderia, o que ela teria que conter, enfim, qual seria o fundamento dela, né? Para a gente fazer uma disputa realmente de projeto
com essas reformas que, como você definiu muito bem, são reformas de cunho ultraliberal. Tá? Foram mudanças realizadas apenas para auxiliar na reprodução ampliada, né, e cada vez mais concentrada do capital. Então, como que, a partir dessa sua experiência, a gente pode pensar uma nova proposta de ensino médio? Renato, sem cair num otimismo pedagógico, mas eu entendo, sim, a disputa, né, a batalha de ideias na educação, especialmente no ensino médio, que é a etapa, né, o nível, a modalidade onde o debate científico acontece, né, onde a formação científica deveria acontecer. Eu percebo que há, sim, alguns caminhos. Inclusive, a gente pode aprender com outras experiências exitosas, né? Eu tenho revisto alguns textos da Krupskaya, da experiência do Lenin, da Revolução, né, de 17, que são textos assim e relatos da experiência de uma educação socialista que nos ajudam a pensar, né? É claro que com as particularidades, porque em última instância a gente tem que pensar a educação no Brasil a partir da nossa realidade social. E eu hoje, né, acho que eu sou professora há 20 anos e hoje eu entendo que a luta, né, pela defesa por uma escola pública de qualidade, ou seja, uma escola que serve a classe trabalhadora, ela precisa estar muito vinculada a uma luta por direitos sociais, né? Porque uma educação, um ensino médio verdadeiramente emancipador, ou seja, que se paute numa formação para o trabalho, né? Para o trabalho no sentido ontológico, né? O trabalho enquanto atividade vital, fundamental, básica, precisa ser um ensino médio pautado na ciência, né? Na cultura, ou como diria o Gramsci, né? É uma escola unitária que permitir essa formação integral, mas eu não estou falando, né, no sentido que o liberal coloca para integral, de tempo integral, de acessar diferentes conhecimentos, mas de uma formação que eleve a formação cultural, né, desses jovens, a partir da ciência, mas a partir de um repertório que vai depender do acesso ao conhecimento historicamente acumulado, né? Para desenvolver esse pensamento científico, para acessar outros bens culturais, para que isso, né, empreenda um projeto de ampliação de horizontes, de compreensão das relações sociais de produção, de uma totalidade, no sentido de desalienação mesmo. Só que isso também a gente só se faz com um projeto de educação alinhado com outros projetos de sociedade, né, com outros direitos sociais garantidos. Eu falo para os meus alunos que é muito difícil quando a gente vê que a escola é o lugar onde os nossos alunos, muitas crianças vão para comer, né? Então, assim, não dá para fazer uma educação de qualidade, um ensino médio de qualidade com jovens que saem da escola porque precisam compor a renda familiar, né? Então, a gente não faz educação de qualidade socialmente referenciada na pobreza, né, com a desigualdade social que a gente tem. Então, tem que estar alinhada a outros compromissos, a um projeto de mobilidade social, enfim, de igualdade social, de redução efetiva das desigualdades. Mas eu penso, sim, que é possível um ensino médio e uma educação emancipadora, que permita essa formação integral dos sujeitos, dos jovens. E aí a gente precisa de uma escola com trabalhadores da educação com condições de exercerem também o seu ofício com dignidade, porque a gente tem visto aí uma destruição, né, dos direitos desses trabalhadores e trabalhadoras. E, enfim, eu acho que a esperança reside aí na compreensão de que sim, né, existem experiências de um ensino médio, de uma educação para as juventudes de qualidade, mas que precisa estar ancorado num projeto de sociedade maior, de ruptura radical com a realidade social que a gente tem hoje, né, de superação das contradições do capital. Legal, Juliana, muito obrigado, foi muito bom. Muito boa a entrevista, muito boa a conversa. E você queria deixar algum recado final para a gente ir encerrando? Renato, ouvintes, eu fico muito honrada com esse convite da Organização Comunista Arma da Crítica. Estou na organização desde 2017 e
tenho aprendido, né? Acho que muito mais como ouvinte, leitora, tenho aprendido muito nessa militância mais quietinha, mas com certeza aprendendo muito. Espero ter contribuído com o debate, fico à disposição para a gente continuar esse diálogo e agradeço muito e desejo uma boa escuta para os outros episódios e sucesso para o podcast da organização Armada Crítica. Legal, Juliana, muito obrigado. Deixar aqui o nosso agradecimento também ao Augusto, né, que fica sempre na retaguarda e na parte técnica. E a gente vai encerrando o nosso episódio de hoje. Muito obrigado e até mais.